o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, fizeram alertas no Rio Grande do Sul e também fizeram alertas, por exemplo, em São Sebastião. Em São Sebastião, como vocês podem lembrar, morreram 65 pessoas, né, e sendo que 64 foram no município de São Sebastião, localizados ali na Vila Sarri. E o prefeito, as autoridades e o prefeito, inclusive, daquela região, e o prefeito também de São Sebastião, sabia que isso poderia acontecer e não tomou nenhuma medida, até porque era período de carnaval e aquela região é uma região de turismo, né, muito alto. Bom, e aí nós vamos falar dessa realidade e das consequências, né, sobre as fortes chuvas e do ciclone extratropical e as suas consequências, lá no Rio Grande do Sul. E aí, Rejane, no Rio Grande do Sul, eu queria saber de você quantos mortos e quantos desabrigados, e como foi que essas chuvas chegaram, se a população, como é que a população, se a população foi avisada ou não, porque as autoridades foram, né? E como tudo aconteceu e quais as medidas que o governo e os prefeitos diretamente envolvidos nos municípios estão fazendo para solucionar os problemas causados por essas fortes chuvas. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Vera. Eu queria aqui, em primeiro lugar, eu queria dizer expressar mais uma vez, né, a solidariedade do PSTU a todas as famílias, né, que perderam seus entes queridos, que perderam as suas casas, que perderam as condições de vida, o seu emprego, né, porque essa tragédia, ela desmonta toda a vida das pessoas, né, então é muito duro e a gente quer mais uma vez, em nome do PSTU, expressar a nossa solidariedade. Nós, do PSTU, estamos nos somando a diversas campanhas, Vera, campanhas de solidariedade que buscam aí, em vários pontos, recolher alimentos, recolher roupas, recolher medicamentos, recolher também materiais de higiene que possam ajudar as pessoas a passar por esse processo de muita dureza, mas com melhores condições, que é uma tarefa que a gente vem cumprindo, participando dessas campanhas. Mas eu queria aqui começar a minha fala, Vera, antes de responder aí os números para você, eu queria dizer que o ciclone extratropical, ele e os fenômenos da natureza, né, eles não são uma fatalidade na realidade. São resultado de uma postura e de uma visão e de um sistema capitalista que compreende a natureza como algo para obter lucro. Veja, o modo de produção capitalista, ele visa o lucro sem nenhuma preocupação com a demanda social. Ou seja, não tem preocupação com as pessoas, não tem preocupação com o meio ambiente, né? E, principalmente, os governos, que são os gerentes do capital, como o Eduardo Leite, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi avisado que estava previsto esse ciclone, e foi avisado pelo Instituto de Meteorologia, e Eduardo Leite não cria nenhum mecanismo preventivo, não faz um alerta à população, teve uma postura extremamente irresponsável. E aquilo que a gente diz, nós caracterizamos o governo Eduardo Leite como um governo destruidor do Rio Grande do Sul. Ele é ágil para privatizar, é ágil para tirar direitos, mas é agilidade zero quando tem riscos da população. Então, isso é muito grave, porque um governo que dá milhões e milhões para o pagamento da dívida pública e não investe em prevenção,
é avisado que um ciclone e de que uma tempestade, que todo esse processo de colapso ambiental estaria acontecendo e não faz nenhuma, não tem nenhuma política preventiva, não tem nenhuma política de alerta à população, ele precisa ser responsabilizado. E nós achamos que tanto o governo estadual quanto o governo federal não tem nenhum planejamento e verba para a prevenção desses desastres e desses fenômenos ambientais, né? E a gente vive pelo capitalismo e pelas políticas dos governos, tem vários elementos que, na nossa avaliação, provocam esse tipo de colapso ambiental, como a produção do lixo e os resíduos que ficam no planeta, o agronegócio, que não é pop, não é mesmo, Vera? O Com certeza, agronegócio não é? que gera desmatamento, que trabalha com agrotóxico, que envenena os alimentos, que envenena a terra, que envenena a água, as barragens que eles utilizam métodos mais baratos e menos seguros para economizar, para passar aquilo que é público para a iniciativa privada, para os ricos, para o agronegócio que não produz alimento para a mesa do povo. Tudo isso influencia o meio ambiente e provocam tragédias como esta. Veja, Vera, nós aqui no Rio Grande do Sul, que estamos vivendo essa tragédia, os dados que foram atualizados ontem, Vera, às 7 horas da manhã de ontem, então os dados são bem atuais, nós temos registrados 47 mortos, 46 desaparecidos, 4.794 desabrigados, 20.517 desalojados, então são mais de 25 mil pessoas desalojadas e desabrigadas, 925 pessoas feridas, 97 municípios atingidos, 340.928 pessoas afetadas. E as cidades mais afetadas aqui no Rio Grande do Sul é Mussum, Roca Salles, Cruzeiro do Sul e Lajeado. Por que nós dizemos que não é uma fatalidade, né? Porque nós sabemos que o meio ambiente ele vem sofrendo com as políticas do sistema capitalista que visa o lucro, mas ele vem sofrendo também com a falta de recursos, seja para a prevenção, seja para políticas e campanhas de cuidados com o meio ambiente por parte dos governos que são gerentes do capital. E eu estou falando do governo estadual aqui, Eduardo Leite, do PSDB, como estou falando do governo Lula e Alckmin, que também não tem nenhuma política de proteção do meio ambiente, de conscientização sobre o meio ambiente, continua investindo nas empresas, na iniciativa privada, no agronegócio, né? E onde a população negra, pobre, indígena, são as que mais sofrem com todo esse processo aí da calamidade pública, com todo esse processo do colapso ambiental. Você já tocou em algumas questões que eu acho que é muito importante. Por exemplo, como você bem fala, se os governos são gerentes do capital, então eles são gerentes a serviço dos capitalistas, dos donos dos grandes negócios. E, ao fazer isso, eles escolhem um lado e onde investirem, né? Quando você questiona os recursos enviados para serviços da dívida pública, ou os recursos que o governo destina, por exemplo, para o agronegócio, né, que é saiu recentemente que são 326 bilhões para o agronegócio. A gente não vê a mesma preocupação e o mesmo empenho do governo em destinar recursos, por exemplo, para a preservação da natureza e para a preservação das vidas humanas, que se traduzem em moradias seguras, saneamento básico, emprego,
né, condições de trabalho, de salário, e o número de mortes que você vai colocando são assim alarmantes, na verdade é uma tragédia, e é uma tragédia que antes estava centrada em algumas regiões tidas como as regiões mais pobres do país, né? Geralmente essas tragédias aconteciam por conta da seca no Nordeste ou por conta de enchentes, né? Em determinadas cidades, agora não, também pega no Rio Grande do Sul, que durante muito tempo a gente não via notícias assim. Então, o país inteiro, em todas as regiões, está vivendo uma situação dramática.